O que esperar do Dia da Libertação? E a inflação e as últimas medidas do governo do Brasil? Assista agora à análise econômica do mês de abril. Eu sou a Fernanda Souza, da BTG Pactual Asset Management, e comigo, nosso convidado de sempre, Thiago Berriel, estrategista-chefe da Asset e também sócio do BTG Pactual. Tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Berriel, assim como nos últimos meses, a gente não pode escapar do assunto que são as tarifas ali do Trump, né? Fiz a abertura agora falando sobre o famoso Dia da Libertação, então agora a gente até tem nome para o dia 2 de abril. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais o que vocês esperam para esse dia. Existe uma possibilidade de aumento na inflação dos Estados Unidos por conta da decisão aí que pode ocorrer? O que os economistas estão vendo também de impacto dentro da economia ali americana? Ótimo. É muito difícil a gente ter uma visão clara do que pode acontecer no dia 2, né, no Liberation Day. Até porque o governo Trump ele é um pouco errático no anúncio das medidas, na volta atrás das medidas, no tamanho das tarifas. Agora, a cara não é muito boa, né? Quando a gente marca um evento grande com imprensa e chama de Liberation Day, dá a entender que você vai fazer alguma coisa grande. E o que é sempre preocupante. A gente não sabe direito, assim, é difícil entender qual é a lógica por trás da agenda de tarifas, né? É uma agenda arrecadatória? Se é uma agenda arrecadatória, eles têm que colocar uma tarifa que não impeça o fluxo de importação, porque senão você, né? É uma agenda de reindustrialização americana em setores defasados tecnologicamente, ou que ele não tem muita vantagem comparativa, e em detrimento de toda a indústria americana de ponta em diversas áreas que alocam recursos hoje. Não parece ser uma agenda muito eficiente, mas se for isso, não gera arrecadação de impostos. É só um instrumento de barganha para outras questões não econômicas, como militares, geopolíticas, etc. Nem isso a gente consegue ter uma ideia clara. Até porque a justificativa do governo e de diferentes membros do governo para a agenda de tarifas varia com o tempo, né? Não é uma coisa muito consistente. Então, mais importante do que saber o que vai acontecer, eu acho que é a gente descobrir duas coisas. Uma é, depois do Liberation Day, será que o foco do governo americano ainda vai ser nessa agenda de tarifas, nessa tira e põe, nessa volatilidade? Se continuar, a gente tem duas implicações. A gente tem um efeito recessivo inflacionário da colocação de tarifas em si, que aí vai depender do tamanho da tarifa, e vai ser inflacionário e vai ser recessivo, mas tem também o efeito da incerteza gerado por essa política meio errática tarifária. E esse efeito é bastante recessivo. Essa combinação vai fazer com que a gente reveja a taxa de crescimento da economia americana para baixo. Acho que para um crescimento provavelmente em torno da metade, assim, para meados de 26, para mais ou menos metade do que a gente via no final de 24. Então uma coisa relevante. Se você colocar ainda por cima os efeitos da mudança de política de imigração, de alguma coisa de corte de gastos no DOGE, a gente vai ter uma combinação de fatores que vai levar a um crescimento menor da economia americana. E isso vai ser relevante. Então, apesar de ser inflacionário, se a gente não tiver nenhum processo de desancoragem mais violento, a própria retórica do Fed parece ser esses efeitos de inflação são transitórios, eles iriam, né, olhar através desse primeiro impacto inicial, olhar além, e talvez reajam mais fortemente a essa soma de fatores contracionistas que a gente está colocando. Então, isso é uma possibilidade, essa agenda se mantém. A outra, que é o que eu espero que aconteça, é que, sei lá o que aconteça amanhã, a gente mude de assunto. Assim, o governo americano desista dessa agenda tão ativa na determinação de tarifas e foque em outras coisas que podem não ser recessivas, como a agenda de desregulamentação, o corte de gastos somado a uma corte de impostos. Então, uma agenda mais positiva para crescimento, que tem o potencial de reverter um pouco dos efeitos dessa agenda que é ruim para o crescimento global de tarifas. Bom, então até o dia da gravação de hoje, né, ainda é nebuloso ali o que vai acontecer no famoso dia 2 de abril. Eu acho que a gente não vai ter certeza, não vai deixar de ser nebuloso o dia dele. Eu acho que a mudança de foco e a mudança de ênfase do governo nas próximas semanas, eu acho que é a questão mais relevante. A gente vai continuar nessa obsessão de tarifa ou a gente vai deixar isso para lá e focar em outras coisas? Bem extremos.
Muito bom. Beriel, acho que mudando um pouquinho agora do foco e fazendo diferente do que a gente fez nas últimas análises econômicas também, eu quero focar um pouco mais em Brasil dessa vez, que a gente tem bastante coisa para falar. Começando por inflação. Então a gente teve o Focus divulgado ali na última segunda-feira e as projeções elas se mantiveram para o ano de 2025 e para 2026. Quando a gente olha para o PIB e para o dólar, sofreram um pouquinho em relação ali aos ajustes. Gostaria que você comentasse mais para a gente sobre esse possível aí PCA de 5,65% para 25%. Eu acho que assim, não teve muita novidade. Isso quer dizer que a situação que a gente tem se mantém de expectativas desancoradas. Expectativas desancoradas é uma situação difícil para o país, né? E em particular para quem é responsável para entregar a inflação perto da meta, que é o Banco Central. A gente costuma dizer que existe uma condição inicial para você trabalhar a política monetária, para que a política monetária tenha seus melhores efeitos a um custo mais baixo, que as expectativas estarem desancoradas, né? Primeiro você ancora as expectativas, depois você faz a sintonia fina de projeções e atingir, costurar a melhor maneira de você atingir a inflação na meta, né? A melhor maneira significa atingir a inflação na meta com o menor custo. Quando você está com as expectativas desancoradas no nível que você está hoje, então a política monetária fica ineficiente e você precisa de um enorme ajuste de juros para afetar de maneira muito violenta a atividade, para trazer de volta a sua inflação para a meta. E é isso que a gente está vivendo. A gente está operando de maneira ineficiente pelo nível de desancoragem que a gente está vendo. O normal, o natural para um Banco Central, e eu digo mais que um Banco Central, para todo formulador de política pública no Brasil, deveria ser priorizar a reancoragem da inflação para a meta. Eu acho que esse é o desafio. A gente já está há algum tempo com as expectativas desancoradas. E o centro da meta ali para o BC é em 3%, né? Com uma margem de erro para mais para menos? A meta é 3%. Ela sempre é 3%. Ela tem só um intervalo de tolerância, mas que o Banco Central normalmente nem fala muito a respeito. Você quer atingir a meta de 3%. É isso. O intervalo de confiança, de tolerância, está ali só para você não criar uma rotina de dizer que descumpriu a meta o tempo todo para desvios pequenos, porque desvios pequenos vão acontecer. A gente não tem, é muito aleatório, você não tem esse controle tão fino. Mas por isso mesmo você tem que mirar o 3%. Porque se você não tiver o controle tão fino, mirar na parte de cima da meta, você vai errar muito, muito. Muito bom. E a gente vê também um crescimento para o PIB, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também. Aqui, a gente tem várias questões aqui, e até para a inflação, e isso vai contaminando a história da inflação. Acho que a conexão entre o PIB e a inflação é que, dado que a gente tem expectativas desancoradas, a gente não vai ter vida fácil. Se a gente quer levar a inflação de volta para a meta em 1 ano e meio, ou se você acha que 1 ano e meio é curto, em 2 anos, isso vai ter que passar por um arrefecimento da atividade econômica. Até mais do que usual, porque as situações são piores. Isso significa que a política monetária tem que estar contracionista e a gente vai ter que ter um juro real operando na economia alto, como a gente está tendo agora. Então a lógica é que a gente tem uma política monetária apertada, um juro real de 9%, 10%, e isso gere uma desaceleração da atividade econômica. Esse é o canal. É ruim, mas é o que é preciso para a gente chegar lá. A dúvida é que a política monetária está tentando fazer isso. A dúvida é que tem outras coisas acontecendo. E essas outras coisas podem obstruir esse caminho de desaceleração. E eu acho que é importante a gente estar atento a esses riscos. E quais são eles? Assim, acho que o governo está fazendo uma série de medidas. Algumas de impacto menor, outras de impacto maior, mas a gente pode citar algumas. Assim, e todos têm, em algum sentido, um aumento da renda disponível para gasto da população. Então a gente está falando de Vale Gás, liberação de saldo de FGTS, a mudança muito importante no crédito consignado, que vai diminuir o custo da dívida para a pessoa física e vai aumentar a capacidade de consumo das pessoas e vai permitir que as pessoas tomem mais dívida. A mudança do IR, que está taxando menos pessoas de menor renda, com maior propensão a consumir, e possivelmente taxando pessoas com maior renda e menor propensão marginal a consumir. Todo esse conjunto de medidas que a gente pode julgar que muitas são boas e meritórias e deveriam acontecer em algum momento, mas quando você coloca tudo isso ao mesmo tempo, de uma maneira pode ter uma ação rápida, e no momento que você precisa, do ponto de vista do ciclo econômico, desinflacionar através de uma atividade mais fraca, você está atrapalhando o teu objetivo primário de
levar a inflação para a meta. Então, por mais que seja uma agenda meritória, talvez o momento do ciclo econômico não seja o mais adequado. E aí, se a gente colocar tudo isso junto, o efeito da política monetária de reduzir a atividade diminui muito ou até se perde. E eu acho que a avaliação dessas medidas, em combinação com a política monetária, é a coisa mais relevante para a ação do Banco Central e para a determinação da evolução de alguns ativos aqui no Brasil. Muito bom. Eu gostaria de aproveitar você como um economista aí super respeitado no mercado, né? Qual que é a tua visão e o que os investidores deveriam acompanhar mais a fundo nesse mês de abril sobre essas medidas do governo? Eu acho que a evolução da concessão do crédito consignado é importante. A evolução do debate sobre o IR no Congresso. Essas duas coisas são importantes no mês de abril. Olhando mais no longo prazo, é saber se vai ter mais algum botão sendo apertado pelo governo para estimular ainda mais a economia. Mais transferências, uma correção nos valores do Bolsa Família, qualquer coisa nesse sentido, são mais coisas na mesma direção. São mais dificuldades para o cenário base de convergência de inflação para a meta. Muito bom. Então, para esses próximos botões aí, a gente vai estar aqui nos próximos meses também, né? Espero que eles não sejam apertados tão rápido. Esperamos. Bom, Berriel, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Análise Econômica. É um prazer, Fernanda. Muito obrigada e obrigada a todos que nos assistiram até aqui e até o próximo mês.